de ir começando a nossa live de hoje. Então, eu queria oficialmente, em nome da Abrapraxia, agradecer a doutora Maria Rita dos Santos, da USP, pesquisadora na área de genética, está hoje com a gente, a Elizabeth Giusti, doutora Elizabeth, que também é especialista na área de apraxia. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o tema. Eu só pediria daí para todos os palestrantes aí que estão me ouvindo para deixar os celulares no mudo, né? Então a gente vai poder transmitir aí para todo mundo. Então, boa noite a todos os nossos ouvintes hoje da nossa live. É uma satisfação grande poder estar falando aqui em nome da Abrapraxia. Eu vou falar um pouquinho hoje da minha experiência como pai de uma criança com apraxia de fala na infância e que teve também toda uma história em relação à genética, né? Vou falar também um pouquinho daí do meu papel já como membro fundador da Abrapraxia e responsável pela área de pesquisa dentro da Abrapraxia. A gente tem feito bastante avanços na área de pesquisa dentro da Abrapraxia. E depois a Elizabeth vai entrar falando bastante para a gente sobre como que a questão genética interage com a questão das terapias, como que essa questão para a fono, né? Como é que a fono deve estar tomando decisões no seu dia a dia em relação a essa questão. E a Maria Rita vai falar para nós também bastante sobre quais são os tipos de exames genéticos, como que esses exames podem ser feitos, e nós vamos esclarecer várias dúvidas aí. Ok? Então vamos começar um pouquinho. Eu queria falar um pouco primeiro da minha visão, né, como pai de uma criança com apraxia, e como é que foi essa minha jornada em relação à apraxia e a questão genética. A gente fez um primeiro exame na Giovana quando ela tinha em torno de 3 anos, e o resultado que a gente teve foi um resultado não conclusivo em relação ao exame genético. E como a genética tem evoluído e o banco de dados, né, de achados tem cada vez evoluído cada vez mais, todo ano a gente fazia uma consulta nova para ver se existia alguma novidade, e a gente, quando ela tinha aí em torno de 6 anos, a gente teve um retorno dizendo que, encontramos alguma coisa aqui. E foi um momento, acho que bastante difícil para nós como pais, né? Num determinado dia, a gente acho que nunca esquece, ter um resultado dizendo, olha, agora a gente sabe, né, o que a Giovana tem por trás dessa apraxia de fala na infância. É um momento que acho que nenhum pai gostaria de passar, mas que é uma mudança, um divisor de águas assim na nossa vida, porque é um momento que te abre um mundo completamente novo. E por que é importante para um pai investigar essa questão genética, né? E aí eu costumo citar alguns exemplos, né? A apraxia de fala na infância, ela é um sintoma, né? Ela não é uma causa do que a gente vê nessa criança. Então, ela é um sintoma de que tem alguma coisa que precisa ser investigada. Então, é como você ter uma criança que está com febre e você simplesmente tratar a febre e nunca procurar qual que é a causa por trás daquilo lá. Ou você ter uma criança que caiu e machucou o braço e não está conseguindo mexer o braço, você não fazer nenhum raio-x. Então, é muito importante a investigação genética para os pais, para entender realmente qual que é a causa dessa apraxia. E junto com isso vem uma série de informações, né? Assim, abre um mundo novo para você. E isso realmente é uma mudança radical. Quando a gente fez o exame da Giovana e a gente recebeu esse resultado, a gente acessou grupos específicos do Facebook, grupos que discutiam especificamente aquela mutação genética que a Giovana tinha. E a gente teve contato com famílias que tinham condições muito semelhantes, porque dentro do espectro da apraxia existem crianças muito diferentes. E nesse grupo mais restrito, você tem crianças muito parecidas.
A gente viu que, por exemplo, no caso da Giovana, eram crianças muito amorosas, carinhosas, crianças felizes, então não é só coisas que vão te surpreender negativamente, mas coisas boas também. E a gente viu muitos achados aí nessas crianças comuns. Por exemplo, no caso da Giovana, a gente descobriu que 60% das crianças tinham crises de epilepsia de ausência. E a gente nunca tinha imaginado isso, né? E a gente foi investigar, a gente descobriu qual que era o exame que tinha que ser feito através desses contatos, e a gente viu que a Giovana tinha também crises de epilepsia de ausência, e a gente passou a dar a medicação correta para ela, para evitar essas crises. Então, você veja como é importante realmente entender e o quanto a genética te traz de informação para você ir muito mais além do que o diagnóstico de apraxia. Então, esse é um dos exemplos, né? Durante o nosso bate-papo aqui, eu vou citar outros exemplos que mudaram bastante a nossa vida, de poder realmente compartilhar experiências com essas famílias, entender quais são os prognósticos para essas crianças e quais são outras comorbidades que essas crianças possam eventualmente ter. Né? Então, por exemplo, no grupo lá da Giovana, tinham muitas crianças com problemas cardíacos. Felizmente, a gente fez todos os exames e a Giovana não tinha. Então, acho que são alguns exemplos muito positivos. E aí eu queria passar um pouco para a Elizabeth, falar um pouco sobre como que esse resultado de um exame genético, né, ele pode mudar a terapia e como é que... Podia falar um pouco sobre isso, Elizabeth, né, do ponto de vista da fono, como é que pode ser essa mudança? Bom, boa noite para todos, obrigada por participarem dessa live. Bom, então vamos lá, como que um resultado de uma avaliação genética pode interferir na nossa, na terapia fonoaudiológica, né? A partir do momento que nós entendemos, né, esse contexto de causa, esse contexto de genética, né, que determinou a apraxia, então, como você colocou, né, Márcio? A partir do resultado, você vai identificando outras características. Então, por exemplo, nós podemos ter crianças que têm questões de comportamento, né, crianças, por exemplo, com déficit de atenção e hiperatividade, crianças com algumas características atencionais, características cognitivas. Então, a partir do momento que a gente identifica uma condição genética, nós conseguimos planejar melhor as terapias e, inclusive, elaborar um programa de intervenção mais adequado para aquela criança, mais personalizado. Então, eu penso que hoje em dia fala-se muito de medicina personalizada, né? Isso porque a partir do momento que nós podemos conhecer melhor todas essas combinações de manifestações, nós podemos planejar melhor a intervenção, o tipo de intervenção. Então, algumas questões genéticas, elas vêm numa condição de apraxia mais severa. Então, isso vai determinar mais sessões de terapia, o método de tratamento, né? Então, nós temos hoje alguns métodos disponíveis para tratar a apraxia. Então, geralmente os casos severos, eles precisam de dicas mais invasivas. Então, por exemplo, como o PROMPT, que é um método, né, que usa pistas mais invasivas. Então, são várias mudanças que a gente pode pensar no nosso planejamento terapêutico. Às vezes a criança não precisa só da fono, ela precisa de um apoio multidisciplinar, a medição, né, do prognóstico dessa criança, e não só, né, para a gente poder também entender como é que a apraxia se manifesta nesses diferentes grupos, porque daí a gente vai também conhecendo o perfil de cada grupo e também a gente pode ir analisando o quanto que a nossa terapia está sendo eficaz ou não. Então, realmente é uma série de vantagens. Até um exemplo bacana que eu cito, né? E dentro do grupo que a Giovana, que a gente identificou com essa mutação genética da Giovana, o PROMPT é uma das técnicas que funcionava muito bem para essas crianças, né? E aí, com base nisso, a gente também reforçou, né, as terapias de PROMPT, no caso específico da Giovana. Então, acho que é bem bacana essa relação e o efeito prático disso, né? Acho que é bem importante.
E acho que também seria interessante ouvir um pouco da Maria Rita sobre quais são esses exames, né, que podem ser feitos, que exames genéticos que podem ser feitos, quais são os exames mais recomendados, né? Primeiro, gostaria de agradecer o convite do Márcio para estar aqui conversando com vocês, e obrigado a todos que estão aqui acompanhando a gente. Em relação aos testes, é uma pergunta difícil, né, que você está fazendo. E por que isso? Porque a gente ainda conhece muito pouco da genética de apraxia de fala. Então, os trabalhos, inclusive, são poucos nessa área. E o que a gente observa é que depois que foi identificado o FOXP2, né, que é o gene mais conhecido associado à apraxia de fala, alguns outros têm sido identificados. Mas acho que precisa muito trabalho ainda para identificar todos os genes e entender a genética de apraxia de fala, ou seja, a gente não sabe se é um gene principal ou várias mutações em vários genes, então a gente precisa estudar muito. Então, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente teria que pensar em dois tipos de testes. Por enquanto, a gente não tem 2 testes em um, né, que é uma coisa que vai acontecer em breve. Mas, por exemplo, se a gente fizer o sequenciamento de exoma, a gente vai analisar todas as regiões já conhecidas para um determinado tipo de variantes genéticas. Mas quando a gente tiver alterações que envolvem falta de material genético, que são as deleções, ou ganho de materiais genéticos, a gente precisa de fazer um teste chamado Array-CGH. Hoje, a maior proporção das alterações genéticas associadas à apraxia são detectadas pelo exomas, e uma pequena minoria só que precisaria de fazer Array-CGH. Então, se a gente não pensar em termos de convênio, né, o que eles pagam, o que não pagam, hoje seria ideal começar por um sequenciamento de exoma e, se não encontrar nada, fazer um Array-CGH. Uma coisa que eu percebi, né, nas minhas andanças aí pela genética, também não sou especialista na área, sou engenheiro, mas é que a apraxia, né, até onde a gente tem estudos, acho que, se eu não me engano, você mesmo comentou que existem pelo menos 58 genes, né, ligados à apraxia de fala na infância. Isso. Ou seja, existem vários genes ligados hoje à apraxia de fala na infância, e existem alguns testes genéticos que eles são muito específicos para testar um ou outro gene, né? Ou eles são até mesmo num nível cromossômico, né? Ou como, por exemplo, o FISH, o CG-Array. E a minha pergunta é a seguinte: se no caso da apraxia de fala, o recomendável do ponto de vista genético é para ir para um exame mais profundo como o exoma, e às vezes não pode ser até mesmo um pouco de perda de tempo ficar tentando achar, ou seja, ficar fazendo testes específicos de vários genes. O exoma é um teste mais completo, né? Então eu queria a sua opinião um pouco sobre isso. Eu acho que o ponto que sempre tem que estar levando em conta é o custo dos exames, né? Até pouco tempo atrás, os painéis valem a pena fazer, testam grupos de genes, e aí o custo é menor. A vantagem, por exemplo, do painel é que você pode ser conciliado com análise cromossômica. Então, apesar de você ver um menor número de genes, você consegue analisar as regiões já conhecidas com apraxia de fala que estão relacionadas com alterações cromossomos, como, por exemplo, a deleção do cromossomo 16, que é bastante caracterizada. Só que aí você não estuda todos os genes, né? Sim. Então, mas eu acho assim, hoje, esquecendo o custo, o ideal, acho que é começar por um exoma. Tem alguns laboratórios que, inclusive, estão analisando a parte cromossômica, principalmente de regiões específicas,
e se realmente não encontrar nada, teria que discutir, rever a clínica do paciente, do indivíduo, para ver se vale a pena fazer um ECGH ou não. Então, acho que uma outra coisa importante é que o teste genético ele tem que estar conciliado com a avaliação clínica. E não Sim. só pensando, a apraxia de fala é um sintoma, como vocês já chamaram, mas é importante ver se não tem outros sintomas. E é justamente essa análise do conjunto de sintomas que ajuda a direcionar melhor qual o teste genético. Então, na verdade, em vez de a gente pensar em generalizações, acho que deveria se começar com a clínica genética, na área de genética, e a partir daí escolher qual o teste mais apropriado para aquele caso. E como a gente já discutiu, acho que o exoma é o mais amplo, e a vantagem do exoma, como você já colocou, Márcio, é que tem todos os genes conhecidos, e que se a gente não acha nada hoje, pode ser porque a gente ainda não conheceu o gene que está associado àquele quadro específico. Então, uma reanálise anualmente, a cada 2 anos, pode achar outras alterações que explicam o quadro clínico daquele indivíduo. Então, uma vantagem é que todo o material está lá, você tem os dados, é só uma questão de fazer uma reanálise ao longo dos anos. Isso é uma coisa que eu vi como uma coisa, de certa forma, no início a gente fez vários testes genéticos na Giovana, e no nosso caso específico, mesmo do ponto de vista de custo-benefício, se a gente tivesse feito o exoma direto, teria sido mais barato, né? Mas eu acho que realmente vale esse aconselhamento genético, né, de cada caso, né? Mas acho que é bem importante olhar sobre esse aspecto. E eu queria aqui também perguntar um pouco daí para Elizabeth sobre quais são as pesquisas mais recentes que a gente tem também nessa área de apraxia ligada à genética, Elizabeth. Uhum. Felizmente nós temos tem pesquisas bem encontrado, né? O que tem saído nesses estudos? Que uma quantidade substancial, né, de crianças com apraxia tem sido encontrada uma alteração genética, como a Maria Rita colocou, tanto de um gene único ou de variações, né, no número de cópias. E o que é interessante, assim, mais ou menos há mais de 15 anos, o primeiro gene relacionado à apraxia de fala foi o FOXP2, né? E numa condição de uma apraxia mais pura de fala, vamos dizer assim. E agora, os achados, eles indicam que esses quadros, eles acabam vindo combinados com outras dificuldades, né, como eu já falei, né, não só a apraxia, mas também quadros, por exemplo, como disartria, né, tem sido encontrado algumas crianças, deficiência intelectual, questões atencionais. Então, um estudo recente agora de 2020, né, feito com 34 crianças com apraxia, 1/3 dessas crianças apresentou alguma alteração genética. Uhum. E o que também tem sido indicado nesses estudos é que principalmente crianças com apraxia severa, nos casos mais graves, eles têm sido relacionados e têm sido encontrados, sim, uma questão genética aí de base. Então, assim, por exemplo, esses estudos, eles já norteiam os médicos, né, quando estiverem diante de quadros, né, de apraxia severa, já é recomendada essa investigação, né, de buscar uma possível causa genética para esses quadros. Então, eu vejo que a contribuição atual dessas pesquisas é isso, né? Mostrar que a apraxia, como você disse, é um sintoma, então essas crianças acabam apresentando também outras alterações. Crianças com apraxia severa, principalmente, é recomendado investigar, continuar uma busca por uma etiologia genética, e especificamente na fala, a gente poder olhar para essas crianças pensando em transtornos motores mais amplos de fala, né? Que são crianças que podem apresentar não só apraxia, mas podem apresentar, por exemplo, uma disartria,
que já é um quadro mais amplo de alteração motora de fala e, de novo, né, isso impacta no nosso planejamento terapêutico, na decisão de método a que nós vamos usar na intervenção. Então, os estudos, eles têm sido bastante promissores para poder entender todo esse mecanismo e toda essa relação entre genética e desenvolvimento cerebral, né? Como que a genética interfere em regiões cerebrais responsáveis pelo processamento de fala, né? Então, isso realmente é bastante importante. Acho que é bem interessante. Quando a gente descobriu o caso da Giovana, a gente descobriu os pesquisadores que estavam estudando especificamente essas crianças, né? E, inclusive, um deles participou da nossa última conferência, né, o Dr. Tyler, e ele nos explicou muito como que aconteceu realmente, qual foi a causa que levou, né, a Giovana a ter essa questão da apraxia. Claro que isso ainda está sendo muito investigado, mas o que a gente entendeu, por exemplo, é que devido a essa mutação genética, uma determinada proteína que deveria ser produzida, ela não foi produzida, e com isso afetou-se uma estrutura cerebral, nesse caso da Giovana especificamente a estrutura cerebral do córtex, que nessas crianças possivelmente é diferente das crianças típicas aí, né? E por que possivelmente? Porque olha que interessante, né? Mesmo nos exames hoje de imagem que estão disponíveis, você não consegue ver essa diferença. E a gente fez todos os exames com a Giovana, todos normais, mas eles criaram dentro dessa pesquisa, né, uma colônia de ratos com 2 grupos, um com a mutação genética e outro não. E aí sim eles puderam comparar a estrutura cerebral desses ratos, né, com o cérebro deles congelados, e a gente viu isso lá no laboratório nos Estados Unidos, uma pesquisa de ponta, e comparando essas estruturas cerebrais, eles perceberam que os neurônios são mais longos nos ratos que não têm a mutação genética e mais curtos nos ratos que têm a mutação. Então, a gente começa a entender um pouco realmente que existe essa correlação, como você falou, com essa estrutura cerebral. Então, eu acho que nos dá um pouco uma luz de um caminho. E acho que também uma coisa que é bem importante a gente entender, do ponto de vista genético, aí, eu acho que existe um receio muito grande sobre a criança ter um rótulo, né, de, olha, não, agora a minha criança tem uma questão genética. Como é que você vê isso em relação às fonos, Elizabeth? E também acho que a Maria Rita pode comentar um pouco a experiência com as famílias, a preocupação das famílias de ter essa questão de ter um rótulo, né? E uma outra questão ligada a isso, que é a criança que tem uma questão genética, ela é uma coisa que não tem o que fazer, daí basicamente, né? Vamos dizer. Tá, a sua pergunta ela é bastante importante, Márcio. E então, assim, né, geralmente quando você, no início da sua fala, né, você foi deixando claro, né, na sua experiência como pai, o quanto que esse diagnóstico, ele foi norteador de condutas que vocês foram tomando tanto condutas médicas como condutas terapêuticas, né. E é muito importante, assim, nós como terapeutas, né, nós trabalhamos com as manifestações clínicas, né, com os sintomas que essas crianças apresentam. E quando a gente está diante de um quadro, né, que vem uma confirmação genética, a gente tem que olhar para isso como algo que vai fazer a gente entender melhor, de novo, aquelas características, aquele comportamento da criança, de repente o porquê que ela não está evoluindo de uma forma esperada, o porquê que, além da apraxia, você pode ter aí também, talvez, a dificuldade na fala, pode não ser só por uma questão de planejamento e programação motora, mas pode ter um componente cognitivo também. Então, assim, o diagnóstico, ele sempre é norteador, né? Então, o profissional que olhar para diagnóstico como rótulo, ou como uma sentença, ou como algo limitador, não é um profissional adequado para trabalhar com crianças, com pessoas assim, né? A gente entender que um diagnóstico etiológico,
ele vai ajudar a gente a entender melhor aquela criança e, mais do que nunca, a gente vai ter que continuar, sim, investindo todas as nossas fichas nessa criança. Até porque é bem bacana, assim, a gente pensar, quando nós olhamos, assim, até para síndromes já mais conhecidas, né, quando nós lemos a descrição, as descrições dessas síndromes, o que nós encontramos muitas vezes? Lá aparece uma informação muito genérica, que a criança tem toda uma descrição, né, da característica genética em si da síndrome, mas tem uma coisa muito superficial em relação da fala. Então, assim, a criança tem um atraso de fala, ou ausência de fala. Quantas condições genéticas onde você vê lá descrito uma ausência de fala, na verdade aquilo pode ser uma disartria grave, aquilo pode ser uma apraxia grave, né? Então, assim, que não foi estudado, que não foi analisado quando essa síndrome foi caracterizada. Então, a gente tem que olhar, né, de novo, o diagnóstico, a gente não pode olhar, eu tenho uma criança, duas condições, por exemplo, a criança A que tem uma apraxia, mas ela é idiopática, então a gente não sabe por que ela tem aquela apraxia, e a gente tem a criança B que tem sim uma microdeleção, que tem lá algum gene alterado, enfim, e a gente, em termos de terapia, a nossa expectativa, assim, ela não pode ser diferente só porque veio um diagnóstico genético. O diagnóstico genético, ele sinaliza para nós um contexto mais amplo, um planejamento terapêutico que deve abordar outras áreas que não só planejamento e programação de fala, uma evolução que possivelmente é uma evolução que vai demorar um tempo maior, mas a gente tem que olhar para aquilo como eu estou fazendo parte, né, de uma caracterização de fala numa condição que ainda nem está descrita. Quantas condições genéticas que são identificadas e que não tem nada descrito ainda sobre isso, né? Algumas condições, como você falou, tem grupos já de 40 crianças, e aí vocês podem, inclusive, trocar informações. Eu penso que nós, como fonoaudiólogos, a gente tem um papel fundamental na caracterização desses quadros, na medição da evolução de tratamento. E uma outra coisa só para finalizar, nós como terapeutas, lógico, a gente tem um olhar voltado para a terapia, mas nós não podemos esquecer que também um dos objetivos, quando a gente faz investigação genética, é pensar em pesquisas relacionadas a medicamento, né? Então, assim, a partir do momento que você identifica vias gênicas alteradas, existe aí muitas pessoas, a gente sabe que isso não é uma coisa para uma década de estudo, talvez demore aí várias décadas, mas encontrar, né, fonoaudiólogo, assim, a gente também tem que abrir um pouco, né, a nossa cabeça, no sentido de, assim, não pensar só como um efeito, né, voltado para a terapia em si, mas até para, de repente, a identificação de medicamentos que vão conseguir dar uma condição melhor, se não para essa criança que está sendo diagnosticada agora, mas para outras crianças que virão, né? Então, acho que vale a pena aqui, né, deixar isso bem claro, que quando a gente identifica um fator, né, quando a gente chega a um fator etiológico como uma alteração genética, isso não pode limitar o nosso olhar diante dessa criança. A gente tem que continuar acreditando e não esquecer, né, a abrapraxia tem essa bandeira que é fazer com que a criança atinja o seu melhor potencial, né? E a gente vai trabalhar para que ela atinja o melhor potencial. Imagina assim, não tem nem como descrever, mas imagina a sensação de você ler uma condição e lá tem, de repente, uma ausência de fala, que a criança poderia ser uma criança, um adulto com ausência de fala, e de repente todo aquele trabalho que você fez, ela desenvolveu, quer dizer, você mudou o curso, você mudou a evolução daquilo que estava descrito, né? Isso é maravilhoso, né? Pensar em remédio, né? Isso é algo que não é específico da fonoaudiologia, claro, fonoaudiologia é terapia, mas a medicina está aí para complementar e para fazer esse trabalho, né, complementar a nossa atuação terapêutica, né? A gente, como geneticista, vê um pouquinho até, quer dizer, vê bem positivamente quando tem um resultado positivo, e a experiência que a gente tem, não muito com a apraxia, que a gente tem pouca experiência, né, com casos de apraxia, mas principalmente com transtorno do espectro autista, quando a gente encontra uma alteração que explica o quadro clínico, na maioria dos casos, acho que as famílias preferem, porque elas passam a entender o porquê daquelas dificuldades. E
e acho que a gente tem uma experiência assim, que é muito comum os pais se sentirem culpados, né? E eu acho que quando a gente encontra um resultado de uma alteração genética importante que explica, acho que, na verdade, acho que algumas pessoas se sentem aliviadas, porque ninguém tem culpa, não é previsto ter uma mutação que aconteceu no seu filho, né, ou na sua filha. Então, eu acho que um resultado genético, na verdade, é positivo no contexto de esclarecer, e como a Elizabeth já falou, e também o Márcio, eu acho que, na verdade, mais ajuda do que atrapalha. Porque tanto que a orientação de terapias, ter ideia de prognóstico, eu acho que tem muitas coisas positivas que vai ajudar essas crianças. Então, é melhor ter o resultado, esclarecer a causa, do que ficar no escuro, né? Então, e Maria Rita também, acho que você citou um ponto interessante, né? Para os pais entenderem um pouco como é que é, por exemplo, para ter um outro filho, essa questão da genética, o quanto isso é importante, ou mesmo saber outras informações adicionais aí também. Não, é fundamental, né? Porque a partir do momento que você sabe qual é o tipo de alteração, o modelo de herança, você consegue saber o risco para os próximos descendentes daquele casal, né? E quando é uma mutação que aconteceu só na criança, na verdade, aí a boa notícia é que o risco é igual ao de todo mundo, né? Igual da população geral. Por outro lado, a criança pode ter um risco alto de passar para os seus descendentes. Mas eu acho que hoje também a parte de reprodução assistida tem muitas opções, né? Então, eu Isso acho bem interessante, né? Quer dizer que mesmo as crianças com apraxia de fala que tem alguma questão genética, tem uma esperança com essa medicina de reprodução assistida de ter seus filhos também, e eventualmente o céu é o limite. Não, fazer as opções, né? Eu acho que as opções são muito individuais, né? E com base nos artigos, ter opções para escolher o que as pessoas querem, né? Dos seus com filhos. base nos artigos que a gente tem visto sobre as questões genéticas ligadas à apraxia de fala, praticamente todas as mutações, elas são o que eles chamam de novo, né? Que é uma mutação que ela aconteceu não devido a um fator herdado dos pais. Então, eu acho que isso também é uma questão interessante para o caso de apraxia especificamente. Me parece que, não sei se todas, mas a grande maioria das crianças tem essa questão de serem mutações espontâneas, né, que não tem uma ligação direta com essa questão de herdar dos pais, né? Acho que isso é bem interessante. Principalmente para as formas mais graves, né? Porque eu acho que todos esses casos que está sendo identificado variantes genéticas causativas da apraxia de fala são formas bastante graves de apraxia, né? Sim. Tem um grupo enorme aí que a gente não sabe, na verdade, né? Qual é o mecanismo. Inclusive, até nas conversas que a gente tem com os pesquisadores que estão à frente dessas pesquisas mundialmente, muitos deles acreditam que talvez a tendência no futuro é que realmente a apraxia severa, quase todos os casos sejam ligados a questões genéticas, ou que isso venha a ser realmente uma ligação 1 para 1, né? Vamos dizer, a criança tem apraxia, ela tem uma questão genética, mas acho que tem muita coisa ainda evoluindo nesse sentido, né? Mas a gente vê que cada vez mais, conforme a medicina vai evoluindo, conforme a gente tem um banco de dados mais rico, cada vez os artigos, o percentual de crianças que já são encontradas com questões genéticas na apraxia, cada vez maior, né? Isso é uma questão importante. E uma pergunta, acho que para vocês duas também, né? Quem que deve indicar um exame genético para a criança? Qual que é o profissional? Quem que pede esse exame? Acho que essa é uma pergunta que o pessoal tem bastante curiosidade em saber, né? Bom, essa é uma ótima pergunta e bastante complexa. Eu acho que na minha opinião, o ideal é qualquer profissional da saúde que tem expertise na área poderia pedir o teste, né? Só que aí acho que é uma questão, na verdade, de mercado,
porque só o médico que pode pedir o teste para o seguro-saúde cobrir. Então, eu acho que isso é uma situação que a gente precisaria de estar mudando, né? Porque eu acho, por exemplo, uma fono, eu conheço várias fonos que conhecem bastante genética e tem toda a condição de estar pedindo um teste genético. Principalmente eu trabalho também com doenças craniofaciais, as fonos fazem diagnóstico de algumas síndromes assim, de uma maneira assim, muito precisa. Então, elas poderiam muito bem estar pedindo um teste. Mas para o seguro-saúde cobrir, é um médico que tem que estar pedindo. Então, aí a gente entra nessa dificuldade, que são regras da medicina aqui no país, né? Sim. E eu acho também, né, complementando a Maria Rita, eu acho que a gente tem que ver um pouco também o desdobramento disso, né? Então, a partir do momento que você... primeiro, assim, em relação às fonos, né? Eu acho que uma questão importante é que tem muitas crianças com dificuldades de fala que o primeiro profissional que elas vão procurar vai ser o fonoaudiólogo, né? Pode até ser crianças que tenham alterações em outras áreas do desenvolvimento, mas o que é visível para os pais é a alteração de fala, né? O atraso que essa criança vem apresentando, a defasagem em relação ao desenvolvimento de fala. Então, uma primeira conduta, né, a partir do momento que essa criança chega primeiro para a fono, é importante que essa fono oriente os pais sobre, né, essas dificuldades que foram observadas e que possa também, né, fazer aí o encaminhamento para outros colegas, para que essa análise seja feita de uma forma mais ampla. Porque também não é só o pedido do exame, né, a gente tem que pensar no desdobramento, né, como interpretar, como fazer essa correlação, né, do exame com os achados clínicos, né, então, os neuropediatras, né, os geneticistas, eles falam muito, né, que não é só o exame em si, mas é conseguir fazer toda essa leitura do exame e o que fazer com esse resultado também, né, como vocês já colocaram, muitas dessas condições, elas vêm associadas com questões cardíacas, com epilepsia, com transtornos, né, cognitivos, enfim, e aí realmente essas crianças, pode ser que algumas crianças precisem de medicamento, né, e aí realmente é importante que a gente possa, né, contar aí com suporte médico e ajudando, né, eu sou muito a favor do trabalho interdisciplinar, né, opinião, um vai complementando o outro, né, dentro da sua área de expertise, um vai complementando o outro. Eu acho que enfim, um caminho. E uma outra questão, acho que importante também, né, dentro desse contexto das terapias, a gente percebeu que quando você consegue ter esse resultado do exame genético, todos os outros médicos que estão tratando, né, do seu filho, parece que realmente muda bastante e abrem-se novos caminhos, né? Eu acho que isso é bastante importante, bastante relevante. A gente percebeu que, às vezes, o médico ele não ia pedir um determinado exame, mas quando você vem e fala, não, mas espera aí, olha, minha filha tem isso aqui e 70% das crianças têm, não, vamos fazer esse exame sim, ou abrem-se outras possibilidades. E até você comentou sobre a questão de medicamentos, né? Às vezes a gente tem uma sensação de que quando você recebe essa notícia de que, olha, a sua criança tem uma questão genética, é uma coisa imutável e que é irremediável, né? Ou seja, não tem remédio. E, pelo contrário, eu acho que, sim, existem medicamentos, até tem um artigo que saiu em 2019, né, no ano passado, um caso isolado, mas eu acho que vale, assim, como um exemplo de uma criança que até os 10 anos de idade era não verbal, né, e fez um exame genético onde eles descobriram realmente um problema que estava gerando um excesso de uma determinada substância no cérebro, e quando eles conseguiram usar um remédio para reverter isso, em 3 meses a criança começou a falar, né. É claro que a gente não gosta, às vezes, de trazer nenhum caso dramático ou muito
Mas eu acho que a gente não está falando de nenhum caso, de nenhuma cura milagrosa, a gente está falando de ciência e de casos que são documentados e tem artigo escrito. Então, ou seja, a possibilidade de se ter um medicamento que possa reverter, talvez não um quadro total, mas um ou outro sintoma, é bastante interessante, né? Porque você tem uma criança que tem uma série de condições e às vezes você consegue reverter uma delas, como por exemplo a fala, para um pai isso é muitas vezes sensacional, e existem já várias doenças com cunho, com causas genéticas que está sendo feitos estudos bem avançados sobre a reversibilidade dessas doenças, né? Eu acho que isso é bastante interessante. Eu queria agora... Só para complementar, Márcio, eu gostaria só de acrescentar, né, no que você colocou, que assim, a partir do momento que eu tenho uma criança, né, e que eu faço, né, eu vou buscar essa avaliação, essa pesquisa genética para tentar entender a dificuldade daquela criança, pode ser que eu não me encontre, né, pode ser que o meu filho não consiga, nesse momento, ter acesso eu não consigo mudar de imediato a condição do meu filho, né? Não tem ainda uma medicação, não tem ainda uma terapia que consiga mudar. Mas eu tenho que pensar, né? Eu acho que pensar genética é ter um pensamento comunitário, né? Ter um pensamento de responsabilidade, assim, comunitária, né? Porque o que eu descobri em relação ao meu filho, pode ser que o meu filho tenha recebido esse diagnóstico hoje, sei lá, com 15 anos. Então, poxa, olha, já está com 15 anos, né? O que eu vou conseguir? Talvez eu não consiga mudar tanta coisa para ele, mas eu tenho uma responsabilidade, porque quantas outras crianças estão aí vindo que também tem, e que a gente pode mudar totalmente o percurso, a história de evolução dessa criança. E isso eu vejo bastante na minha prática, assim, crianças que eu atendo, que são crianças que receberam um diagnóstico lá com 15 anos, com 16 anos, de uma condição genética grave, né? E hoje eu tenho crianças que aos 2 anos estão recebendo o mesmo diagnóstico. Então imagina, uma criança que eu comecei a atender, né, aos 15 anos, e uma criança que eu vou poder oferecer um atendimento já a partir dos 2 anos de idade, né, e o que eu vou poder implementar nas minhas terapias, porque eu já conheço qual é mais ou menos o percurso dessa condição. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente tem os exames, que nem os bancos de dados, eles são, assim, uma ajuda comunitária, uma ajuda, assim, realmente, né, muito importante. Eu acho que tem todo um espírito aí, né, de comunidade, da gente poder colaborar, a gente está agora, né, vivendo aí nessa pandemia, né, de Covid e tudo mais. Olha o quanto que é importante nós termos esses estudos colaborativos, né, de rede, o quanto que pode ser que eu não consegui me curar disso, mas o que está sendo estudado hoje, as pessoas em 2021 vão poder se curar disso, né, então... Eu acho que a gente tem uma responsabilidade social extremamente importante, e acho que a genética mostra isso para a gente. E acho que até é um caso curioso, no caso específico da Giovana, que dentro dessa colônia de ratos que eles estão estudando, onde tem, né, os 2 grupos, o rato também ele tem um ciclo de vida muito mais curto que a gente, né? Então você consegue entender como é que é o envelhecimento com essa questão genética. Você consegue ver o que acontece, né? E pode ter um prognóstico, eventualmente ser tratado muito antes e entender várias questões. Então é bastante interessante. Eu queria aproveitar aqui, acho que a gente tem mais uns 15 minutos aí, para falar um pouco sobre o trabalho que a gente está fazendo em conjunto, que eu acho que é um trabalho assim de pesquisa sem precedentes, né? É uma pesquisa que está sendo conduzida pela Abrapraxia, em parceria com a USP, com a doutora Elizabeth, e também em parceria com a Universidade de Melbourne, que escreveram esse artigo recente agora sobre genética e apraxia. E é uma pesquisa que eu vou falar um pouquinho quais são os passos dela, e depois a Elizabeth e a Maria Rita vão me ajudar aqui, complementando um pouco como é que ela vai acontecer. Então, é uma pesquisa que vai envolver, pelo menos, aí, em torno de 100 crianças. Até hoje, o artigo que acabou de ser publicado foi feito com 34 crianças, então
do ponto de vista de pesquisa, é uma coisa realmente bastante interessante, inédita, aí, que a gente vai estar fazendo. O primeiro passo para a gente dar o pontapé inicial nessa pesquisa é o cadastro das crianças com apraxia no site da Abrapraxia. Então, você entra no site, faz o cadastro da sua criança, e esse é o primeiro passo para a gente conhecer essas crianças e entender. Hoje, a gente tem um total de 333 crianças cadastradas, e a gente tem alguns dados bastante interessantes. Então, o cadastro dessas crianças é o primeiro passo, né, para a gente começar essa pesquisa, e ele nos dá uma visão de qual é essa população com apraxia, e também até ajuda a nortear várias decisões da abrapraxia, né, aonde a gente deve focar, como que são essas crianças. Por exemplo, a gente sabe que 71% das crianças são do sexo masculino, a grande maioria delas é da etnia branca, né, 76% das crianças, e, por exemplo, a gente sabe que 66% dessas crianças nunca passaram por nenhum estudo genético. E mesmo as que passaram, né, somente em torno de 15% tiveram algo conclusivo, ou seja, tem todo um público enorme ainda carente desse tipo de informação que está à nossa espera aí, né? E também a gente tem uma informação de que a grande maioria dessas crianças são crianças com apraxia moderada e severa, pelo menos 60% delas com questões motoras relevantes, né? Então, a gente começa a entender esse público. Então, esse é o primeiro passo, e a partir de agora o que a gente está fazendo? A gente está selecionando desse banco de dados uma quantidade de crianças que vão para a pesquisa. Então, a gente tem até mais candidatos, então provavelmente, dependendo da quantidade de crianças que a gente vai conseguir ir para um exame genético, a gente vai ter que talvez até sortear algumas crianças desse público, né? E daí depois o próximo passo é confirmar o diagnóstico de apraxia de fala na infância, onde a gente vai contar com a doutora Elizabeth e com algumas outras fonos que vão também aí participar. E depois desse diagnóstico, a gente também vai avaliar famílias que tenham restrições financeiras. E a gente vai também incluir essas famílias através até da Abrapraxia Solidária. É um trabalho que a Abrapraxia vem fazendo para incluir essas famílias. Então, a gente pretende também incluir essas famílias na pesquisa. E aí depois elas vão passar pelo um aconselhamento genético com o pessoal da USP, né? E vão fazer o exame do exoma, para poder ter, para a gente entender qual é a questão, se existe uma questão genética ou não ligada a essa criança. E depois de todo esse trabalho, a gente vai, a intenção nossa é publicar um ou vários artigos ligados à pesquisa, mostrando quais são os genes, né? E isso vai dar muitos frutos, né? Por exemplo, talvez no futuro a gente possa ter um painel, como a Maria Rita citou, específico para a apraxia de fala na infância, com quais são todos esses genes ligados à apraxia, para que as famílias possam ter realmente orientações mais claras, né? Então, se você puder falar um pouquinho, Elizabeth, dessa pesquisa, da relevância, e a Maria Rita também aí. Uhum. Como você colocou, eu penso que é uma pesquisa inédita, né, no Brasil, e a nossa, né, a gente quer contribuir, né, para esses estudos que estão sendo feitos, né, para identificar essas causas genéticas da apraxia. Então, a partir desse cadastro, né, que já foi feito, né, os pais fizeram um cadastro das crianças, agora está sendo feito, né, nós vamos analisar cada cadastro, e aí a próxima etapa, né, que é de minha responsabilidade, é fazer a confirmação, né, do diagnóstico. Então, considerando que nós vamos ter critérios de inclusão e de exclusão no estudo, né, na pesquisa. E o principal critério de inclusão é que a criança tenha, né, a apraxia de fala. Então, como você disse, né, eu vou pensar em um protocolo, né, de confirmação desse diagnóstico, e aí contar também, né, com a parceria de outras colegas, né, fonoaudiólogas, para ajudar nessa confirmação. Enfim, né, acho que essa é uma etapa importante do processo que já estava iniciando, mas que nós tivemos que suspender, né, por conta desse momento que nós estamos vivendo, né. E a partir do momento que nós vamos confirmando, a gente também vai passando isso, direcionando isso para a Maria Rita, né, que também está aí fazendo essa parte dos exames.
Ou na parte assim que tiver o diagnóstico feito, então vão ser selecionados alguns pacientes para fazer a parte de genética, e como já foi discutido, a gente sabe pouco, né, da apraxia de fala, então vai ser um estudo realmente fantástico se a gente conseguir fazer exoma de 100 crianças. E eu acho que talvez as pessoas não tenham essa noção, né, porque para a gente conseguir interpretar bem um resultado, um exoma, a gente tem que ter o conhecimento. Então, acho que com esse estudo a gente realmente pode avançar consideravelmente no conhecimento de genes associados à apraxia de fala. E com isso, não só pode abrir perspectiva da gente fazer esses painéis, que pode ter custo mais baixo para as pessoas, mas acho que talvez o mais importante é a gente conseguir interpretar melhor os exames, né? Acho que o próprio caso da filha do Márcio mostrou que demorou 6 anos para conseguir achar qual era o erro genético, mas isso é porque a gente conhece pouco. Então, quanto mais a gente conhecer, mais respostas a gente vai poder dar para essas famílias. Então, eu acho que é uma pesquisa, assim, realmente, que a gente tem que conseguir fazer, que com certeza a gente vai trazer muitos benefícios para todas as famílias. A nossa intenção é que a gente, nessa parceria, possa ter um grupo maior de exames feitos ao mesmo tempo para reduzir os custos, né? A intenção realmente é a gente conseguir chegar num nível de custo que seja possível para essas famílias que tenham essas condições assumirem, né? Então, a gente já tem estudado esses números e a gente acha que vai ser possível. E as famílias que não tiverem condições, né, vão, através da apraxia solidária, se inscrever para a gente conseguir também incluir essas famílias. Então, o nosso objetivo é realmente atingir um público o maior possível com essa pesquisa. Então, a gente está bem confiante aí que vai ser um resultado bem interessante. E acho que uma coisa que também vai abrir bastante caminhos aí, né, é para a gente conhecer todas as relações que podem ter dentro de determinados grupos, né? Então, tem crianças, às vezes, que têm uma determinada questão genética que pode estar ligada à apraxia, ligada também ao autismo, podem ter várias relações aí, ou seja, dessa pesquisa podem surgir vários e vários artigos que vão ser aí, ou os estudos, né, que vão ser feitos dali para frente. Eu estou aqui também com algumas perguntas, né, sobre o pessoal. A gente já vem respondendo algumas perguntas, eu estou sempre olhando aqui o que o pessoal está perguntando. Os artigos que a gente tem... Márcio, desculpa te interromper. Algumas pessoas estão pedindo o link que querem acesso aos artigos, né? Depois eu vou disponibilizar os links. Né? Isso, acho que a nossa ideia é publicar os artigos que a gente citou aqui no Facebook, da apraxia, e no Instagram também, e para poder... todo mundo ter acesso a esses artigos. Perguntaram sobre a idade de fazer o exame do exoma. Eu acho que assim que tiver um diagnóstico, né, como a Elizabeth citou, uma criança com 2 anos que já tem um exame e tem um resultado, se pode trabalhar muito melhor. Então, acho que assim que você tiver um diagnóstico de apraxia, no próximo passo você já pode, né, partir para essa questão genética, né, Elizabeth? Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso também. Principalmente os casos severos, né? Então, esses casos severos, esses casos que vêm, né, a apraxia dentro de um contexto mais amplo, né? Então, tem a apraxia, você já percebe questões cognitivas, questões motoras mais amplas, sinais, de repente, de autismo. Então, assim, esses casos mais complexos, né, a gente não tem dúvida de que já existe aí, né, uma indicação para investigar, né, etiologia, né, para fazer uma busca se tem algo genético determinando tudo isso. O pessoal perguntou aqui sobre os custos dos exames, né? O exame do exoma, eu sei que ele gira em torno de alguma coisa entre R$5.000 atualmente, pelo que eu sei. O custo vem caindo ao longo do tempo, né? Mas como eu falei, dentro da pesquisa, a gente vai fazer o possível para fazer isso com um custo bem mais reduzido. Então, acho que vocês podem consultar o custo desses exames no próprio site da USP ou de outras empresas que façam esses exames, né?
E aí eu queria também perguntar aqui, tem várias perguntas para a Maria Rita, sobre quais são os tipos de exame, né? E até, por exemplo, uma pergunta aqui, se você faz um array primeiro e tem uma microdeleção, é necessário fazer o exoma ou não? Falar um pouquinho mais sobre esses tipos de exame, o pessoal ficou aí, acho que um pouco na dúvida, e daí depois a gente já vai para a parte de encerramento, aí que a gente tem mais 3 minutinhos. Eu acho que o resultado de array positivo tem que saber qual é o resultado, se foi um resultado conclusivo, primeira coisa. Porque às vezes a gente acha alterações no array, mas que de significado, assim, não sabe se realmente explica a apraxia de fala e a condição da criança. Então, nesses casos, certamente vai precisar fazer um exoma. E acho que em termos de exames, eu acho que com o conhecimento que tem hoje para apraxia de fala, eu acho que o exoma deveria ser o primeiro exame a ser realizado. E o array depois deveria ser realmente repensado se compensa ou não a fazer, e como eu falei, exame tem que ser visto junto com a clínica, que nem a Elizabeth também já chamou a atenção, são as duas coisas juntas, né? Mas acho que hoje realmente eu recomendaria o exoma como o primeiro exame. Tá, joia. Então eu queria aproveitar para agradecer, né, a Elizabeth, a Maria Rita. A gente vem já há bastante tempo trabalhando em conjunto nesse tema da genética e ainda temos um caminho longo aí pela frente. Esperamos na próxima conferência publicar já um resultado parcial, pelo menos do cadastro das crianças, os dados estatísticos que a gente tem dessas crianças. E assim que a gente evoluir cada vez mais essa pesquisa, compartilhar com vocês esses dados. Então, agradeço a vocês mais uma vez e agradeço a todo o público que participou. A gente teve hoje aí mais de 300 pessoas assistindo a live e o que nos dá bastante satisfação aí de ter esse público todo junto com a gente. Obrigada aí também a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos, então.